O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E somente até aqui. Amém. Você possa curvar essa cabeça agora para a gente fazer uma oração. Que Deus me use. Amém? Espírito Santo de Deus. Ó Pai amado, Senhor, estamos aqui nessa noite, meu Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa falar pelo meu intermédio, Deus, através, Senhor, da vida dessas pessoas que estão aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, que o Senhor possa me usar agora, Pai amado, que venha ser a Tua voz, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo ecoando, Senhor, sobre a minha vida. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar essas almas, ó Pai, a entrar, Senhor, no coração, possa preencher, Senhor, as lacunas, Senhor, as feridas do coração, ó Pai amado, da alma, Deus. E que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, falar conosco nesta noite através da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui a palavra de Deus, pode tomar seu assento. A palavra de Deus, portanto, fala de que uma mulher, ela não se dava com os judeus. Ali relata que Jesus, antes de ele ir até lá, Jesus ele troca o teu caminho para que Jesus ele pudesse ter um encontro com essa moça. Porque quando eles iam até esse poço, o povo de Deus ele não passava naquele lugar, porque ali poderia ter alguma contenda, algum atrito entre eles, algum conflito. Só que Jesus ele tem graça, Jesus ele é rico em graça, rico em bondade, rico em misericórdia. E Jesus ele não olha para essas coisas, Jesus ele vai e encontra aquela mulher. E Jesus se depara com ela ali naquele poço. E Jesus ele pede água para beber. E Jesus ele relata que ele tinha uma água melhor do que aquele poço. Que ele tinha uma água que daria vida para ela em vida eterna. E foi essa também a promessa que o Senhor fez para nós. Assim como ele deu água para aquela moça, para aquela mulher, ele também pode dar essa água. Ele pode te dar essa água na tua vida. Jesus ele pode te encher, você pode estar também com a vida eterna na tua vida, se você for tomar dessa água. E ali Jesus ele pede água para aquela mulher, e ainda ela duvida da capacidade de Deus, ela duvida que ele era o Messias. E quando Jesus ele evangelizava naquela época, naquela geração, não era como na nossa. Ali Jesus ele tinha dificuldade naquele ambiente. Jesus ele tinha dificuldade em falar do reino dele. Jesus ali era difícil, quando ele ia falar do reino dele, alguém sempre interferia, não deixava que Jesus fosse mais além, interferia Deus falar. E ali Jesus, ele já cansado da sua trajetória, Jesus ele se depara com aquela moça, e Jesus ele fala que ele era o Messias e que ela falava com o próprio Deus. E ali Deus ele oferece água para aquela mulher. E assim também é nessa noite. Deus ele quer te dar uma água. Deus ele quer te dar um novo espírito. Deus ele quer que você venha estar cheio da presença dele. Como também aquela mulher poderia não estar cheia ali naquele momento. Aquela mulher ali ela era vazia. Ela já tinha tido muitas percas na vida. Ali Jesus relata que ela já tinha perdido seus 5 maridos. E que ali, o que ela estava agora não era também dela. Só que Jesus tinha algo melhor para dar para ela. Aleluia. Jesus tinha algo para ela que era sobrenatural, que era algo incomum, que era algo que somente Deus ele pode proporcionar para alguém. Aleluia. E ali as pessoas duvidavam de Jesus, como é também na nossa geração que a gente vive, onde o amor já tem esfriado, onde as pessoas agora também não querem mais saber de
fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, a perdição, a iniquidade aumentando em nosso meio. E ali Jesus, ele relata que ele era o Messias. Ela ainda pergunta: como que pode ser você maior do que o nosso pai Jacó, para você me dar uma água para beber? Que água seria essa? E quando Jesus ele fala dessa água, ela se compadece ali, ela se interessa por aquilo. E Jesus ele dá essa água para aquela mulher. E a Bíblia relata que aquela mulher, ela creu que Jesus ele era o Messias. Aquela mulher, ela creu. E Jesus ele passou mais 2 dias ali evangelizando, falando do reino dele, ensinando as pessoas ali naquele ambiente. E é assim também na nossa vida. Agora, na atualidade, se a gente for falar de Jesus para alguém, as pessoas duvidam da capacidade de Deus. As pessoas duvidam se Deus ele pode mesmo te transformar, se Deus ele pode te dar uma água para beber, se Deus ele pode restaurar a sua vida, se ele pode entrar na sua parentela. A fé, ela tem esfriado com a iniquidade aumentando, com o pecado aumentando em nosso meio. E ali ela fala: como que você pode ser maior do que o nosso pai Jacó? Só que não há e não haverá outro Deus maior do que o Deus que está aqui também nessa noite, presente aqui. Não há e não haverá outro Deus como Ele. Não tem ninguém maior do que a Deus. É impossível alguém ser maior do que a Deus. E ali Deus ele prova também da grandeza dele para aquela mulher. E aquela mulher ela passa a ser renovada. Ali ela foi liberta através daquela pregação ali de Jesus, daquela oferta que Jesus fez para ela naquele momento. A Bíblia vai relatar que ela já foi liberta porque ela creu que ele era o Messias. E é triste ver a nossa geração, quando a gente vai falar do amor de Deus, seja assim num lugar simples como esse, quando a gente vai falar assim da palavra de Deus, as pessoas duvidam da capacidade do Senhor. As pessoas duvidam se Deus ele pode. Só que você precisa perseverar. Você precisa crer que Deus ele pode te dar essa água. Que Deus ele fez uma promessa para nós, vai dizer que é o primeiro. Jesus ele fala que o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Aleluia. E Jesus ele fez uma promessa de paz para nós. E essa paz também é na onde? É no reino de Deus. É a vida eterna, é a água que ele queria dar para aquela mulher. E é difícil falar do amor de Deus hoje em dia. É difícil falar que Jesus ele transforma, que Jesus ele cura, ele liberta, que Jesus ele pode te dar essa água. Porque falta fé. E você não pode ser frio ou fria na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Não pode vir para a casa do Senhor duvidando da capacidade dele, do que ele pode ou não fazer na sua vida. Porque não tem como o pensamento do ser humano ser maior do que o de Deus. Aleluia, Deus vive. Lá em Isaías vai falar que o pensamento do Senhor ele é muito maior do que o meu, do que o seu. Glória a Jesus. Quando a gente pensa algo, esse algo ainda é pequeno para Deus. Glória a Deus. O pensamento dele está muito mais além do que o ser humano. Aleluia, Pai. E ali aquela mulher, como qualquer um, como eu, como você, ela teve dúvida: que água é essa? Como que você é maior do que o nosso pai Jacó? Quem é você? Ela pergunta para Jesus. Aí ela fala que viria o Messias naquela geração, que eles aguardavam a vinda de Jesus. Só que quando Jesus ele veio, ninguém creu nele. E Jesus ele veio para os seus, que eram os judeus. E assim também é na igreja. As pessoas estão aqui em nosso meio, estão no ambiente aqui de adoração, está no ambiente para buscar a presença de Deus, mas mesmo assim duvida. Mesmo assim duvida se Deus ele está aqui ou não. Duvida se a sua vida ela pode mudar. Às vezes essa vida ela pode não estar indo da maneira que era para ser, da maneira que você está pensando que era para ser. Só que o pensamento do Senhor ele vai muito mais além. Aleluia, Jesus. E Deus ele quer te dar água para beber, Deus. Só que você precisa perseverar. Você precisa confiar em Deus. Precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa crer quando alguém vir profetizar na sua vida. Não pode deixar
o amor esfriar, ou a sua fé esfriar junto com isso. Porque a gente já vive o tempo do fim. A qualquer momento Jesus ele pode voltar. E se Jesus volta agora, qual seria a sua posição diante de Deus? Será que você tem a presença de Deus com você? Será que a presença do Espírito Santo ela está com você? Será que Deus ele tem reinado na sua vida? Deus ele tem direcionado o teu caminho? Será que Deus ele pode direcionar os seus passos? Precisa perseverar. Lá em Apocalipse vai dizer que a igreja ela não pode ser nem muito morna e também nem muito fria. A gente não pode ser assim na presença de Deus. A gente tem que estar estável para que o Espírito Santo dele entre em nós e vai nos moldando, vai nos lapidando. É difícil quando o profeta vem, falam algo, profetiza na sua vida, aí você vai embora e a sua vida fica da mesma maneira. Às vezes você pensa, Deus, eu fui na sua casa te buscar. Aquele cara lá, ó, o seu profeta disse que eu ia mudar. E como que minha vida está assim ainda? Como que pode ainda estar assim? Como que pode meu filho ainda não ter liberto? Não está se liberto? Está nas drogas ainda? Está no crime? Como é que meu casamento está acabado? Como é que está tudo em ruínas ainda? Só que a Bíblia relata que tudo está na palma da mão de Deus. Aleluia, Jesus. Tudo está no controle do Senhor. E se algo não acontece na sua vida, não significa que Deus ele não está te contemplando. Não significa que Deus ele não está contigo. Porque ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava sozinha no deserto ali. Ali era um deserto e Jesus apareceu a ela. E como que Jesus ele não pode aparecer também na tua vida? Às vezes você pode estar passando por algo difícil, algo que só você e Deus sabe. A sua fé já pode ter morrido, a sua esperança. Só que você precisa perseverar em Deus. Precisa confiar em Deus. Tem que acreditar que o Senhor ele é o Messias. Não pode ser como no tempo antigo, naquela geração, que muitos ali, multidões, Jesus levava multidões com ele. Aonde Jesus ele ia, ele manifestava o milagre dele. Aonde ele ia, acontecia algo diferente ali. Só que muitos caminhavam com Deus ali e não criam no milagre dele. E não cria que Jesus ele era o Messias. Não cria que Jesus ele veio para dar uma vida eterna. Uma vida diferente. E assim também é hoje na atualidade. Quando que o Espírito Santo de Deus ele me usa assim para falar com alguém, quando ele me usa em qualquer lugar, ele sempre toca no meu coração para falar isso. Porque é triste a gente ver a gente evangelizando, pregando, falando do amor de Deus para alguém e a pessoa não crê. Às vezes a gente se pergunta, será que eu estou certo com Deus? Eu estou te buscando, eu estou te enchendo da sua presença? E a pessoa ainda não quer me ouvir. Só que isso já vem do tempo antigo também. Isso já vem da geração de Jesus. Não era tão fácil falar de Jesus naquela geração. É mais fácil agora a gente falar de Deus. Agora a gente é livre para falar de Deus. Só que é difícil encontrar uma brecha no coração da pessoa. A Bíblia relata que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só que você tem que estar com o seu coração quebrantado na presença de Deus. Você tem que estar quebrantada na presença de Deus. Para que o Espírito dele ele te mude. Para que o Espírito dele entre em você. Tem que se quebrantar na presença de Deus. Tem que abrir teu coração para Deus. Para que ele venha te mudar. E venha te direcionar. E para que ele venha direcionar o seu passo de uma maneira diferente na terra. Para que as pessoas venham olhar para você e ver a presença dele na tua vida. Aleluia. Ver o Espírito Santo dele na tua Glória vida. a Deus, aleluia. Lá em Mateus 10, 33, vai dizer da árvore boa e a árvore mau, o seu fruto bom e o seu fruto mau. A gente não pode ser uma árvore má, uma árvore que está com as raízes acabadas,
com as raízes destruídas, em ruínas. A gente não pode estar assim. A gente tem que ser uma árvore boa, uma árvore fortificada, uma árvore firmada em Deus, uma árvore firmada em Cristo. Tem que ser uma árvore boa, dar um bom fruto na presença de Deus. Aleluia, Jesus! Você tem que se esforçar na presença de Deus. Aleluia, Jesus! Quando vir para a casa do Senhor, fala com o Senhor antes. Para que quando você chegar aqui, você chegar com o coração quebrantado. E você entender o que o Espírito Santo diz. Tem que estar com vidas abertos, mas também com o coração aberto para Deus. Tem que estar com o coração quebrantado. Por mais que seja difícil a tua luta, por mais que seja difícil a tua vida, mas você tem que estar quebrantado na presença de Deus, para que Ele venha te mudar, Ele venha te dar uma vida diferente, Ele venha te encher. Porque não tem como alguém ser maior assim do que Deus. Não tem como alguém ser maior do que Deus. Ali Jesus, quando Ele evangelizou, já tinha vindo Moisés antes de Jesus. Tinha vindo Elias. Tinha vindo Jacó. Então quando Jesus ele veio, as pessoas olhavam, esse é só mais um profeta. Esse daí nada ele faz. Deus, ele é Deus como? Como ele pode ser o Filho de Deus? Ele não faz milagres. Só que o mesmo Deus que é o Deus do passado, a Bíblia relata que Deus ele é o mesmo de ontem e Ele também é o de agora. Aleluia! E esse mesmo Deus que cura, que salva, que faz milagres, Ele está aqui nessa noite. Glória a Jesus! Esse mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite. Veio, papai! Esse mesmo Deus que deu água para beber para essa moça, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Deus vivo! É impossível Ele não estar. E é difícil ver o amor esfriando. E a palavra de Deus tem se cumprido. Já tem muitos sinais do Senhor que já se cumpriu. Falta pouco para a vinda de Deus. É, Jesus! E qual é a árvore que você tem sido na sua vida? A árvore boa ou a árvore com as raízes quebrantada? Sem esperança, sem uma fé em Deus, sem crença. Qual é a árvore que você tem sido nessa noite? Qual é a árvore que você tem sido no seu dia a dia? Qual é a árvore que você tem sido? Tem que ser uma árvore que vão te olhar e vão ver um bom fruto na tua vida. Tem que ser uma árvore diferenciada. Tem que abrir o teu coração para Deus. É difícil a gente vir para a igreja, as pessoas já estão tão machucadas, que não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não glorifica, não exalta o nome de Deus. Glória a Jesus! Porque o inimigo ele já tem avançado. Porque o tempo que a gente vive, muitos vêm em nome de Deus, aí aponta alguém e fala, Deus mandou falar isso, Deus manda te dizer aquilo, Deus manda te dizer isso, e Deus ele não falou nada. E aí você volta para casa e pensa, como? Mas foi você que disse, Deus. Você falou que minha vida ia mudar e não mudou? E aí a esperança se vai, não vem mais na igreja. Quando vem duvidando. E quando você vir para a igreja, confia que Deus ele é o mesmo de ontem, de agora. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. Glória a Jesus! Tem que confiar em Deus. Aleluia, Deus! Tem que confiar. Deus ele fez uma promessa para nós, que aquele que perseverar até o final, ele será salvo. Amém, Jesus! Eu creio! E se antes que Jesus voltar, você estiver sem raízes, Jesus ele não vai te perdoar. Porque tem algo interessante na Bíblia, algo que me chama a atenção, quando eu medito na palavra de Deus, aonde Jesus, um dia ele teve fome. E quando Jesus ele teve fome, ele foi até uma videira. E essa videira estava podre, estava sem raízes, não tinha algo para ele comer. Ali Jesus ele teve sede,
ele teve fome, ele teve frio, e ele vai até aquela videira. E ele sendo Deus, ele poderia falar, me dá algo de comer, viva. Ele poderia muito bem arrumar as raízes dela e deixar ela linda ali, dar algo para ele comer. Só que Jesus, ele olha para aquela videira, ele já estava tão cansado ali, tão cansado de evangelizar, de falar do reino dele, que Jesus, ele olha e amaldiçoa aquela árvore. Ele amaldiçoa e fala, então a partir de agora você não dará mais frutos. E aquela árvore, ela passa a morrer. E isso é algo que me chama atenção. Por quê? Porque eu e você somos criaturas de Deus. Antes da gente estar aqui, Jesus, ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes da gente pisar em terra, Jesus, ele já nos conhecia. A gente é criação de Deus. Então imagina Jesus, ele fazendo isso com um ser humano. Imagina Jesus, ele fazendo isso com um ser humano, amaldiçoando ele. Se Jesus, ele volta e você está sem fruto, vamos supor que você está lá fora, levando uma vida que não era para você levar, levando uma vida em pecado, em destruição, em ruínas, uma vida que você está em aflito com alguém, ou traindo o seu marido, não está dando valor aos seus filhos, fazendo algo que não é bíblico. Eu imagino Jesus olhando para você assim, vou te usar como exemplo. E Jesus, ele amaldiçoando você, não te dando a salvação, não te dando a vida eterna. E você sendo amaldiçoado ali, e sendo selado pelo inimigo. E ali vivendo da mesma maneira que você estava vivendo, só que de uma maneira pior. Porque quando a gente vive assim, quando a gente está no mundo fazendo o querer do inimigo, a gente faz, só que a gente tem misericórdia em nós, tem arrependimento, porque a presença de Deus ainda está em nós. Só que imagina se Jesus, ele olha e ele tira a presença dele de você, o teu Espírito Santo. Imagina, ele passa a amaldiçoar a você. Você perde a sua salvação, perde aquela vida eterna, aquela água que Jesus ofereceu para essa moça. Aleluia, Jesus. Perde. A tua raiz padece. E não é isso que Jesus, ele quer para nós. Não é isso que Jesus ele quer para você que está aqui nessa noite. Deus, ele fez uma promessa para nós, mas é uma promessa de melhora, uma promessa com uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida que não vai ter mais conflito na nossa alma, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia. É isso que Jesus, ele promete. Deus, ele só quer que você faça o querer dele. Lá em Jeremias 18 fala que somos vasos na mão do oleiro. Se eu e você é vaso, Deus, ele se encontra nos altos céus. Aleluia. Deus, ele precisa de mim e de você para ir lá e profetizar na vida de alguém. Deus, ele precisa de alguém para ser usado por ele. E como você vai ser usado por Deus estando com as raízes em ruínas, destruído? Como? Não vai ter como Jesus, ele operar. Não vai ter como Jesus, ele entrar no seu coração e na sua alma. Que é o desejo de Deus, é entrar na nossa alma, no nosso coração. E direcionar a nossa vida. Agora, se tiver assim, ele vai encontrar uma brecha. Ele vai encontrar algo que não vai ter como ele trabalhar. Não vai ter como ele operar na sua vida assim. A Bíblia relata também que Neemias, ele esteve assim, Neemias, em ruínas. Neemias, ele construiu algo que estava em 100 anos, uma cidade 100 anos em ruínas. Só que Neemias, ele olha para aquela cidade, tinha algo ali naquela cidade. E Neemias, ele ora a Deus. Neemias ali, ele era separado de Deus. Ele era escolhido por Deus para restaurar aquele templo, aquela cidade. Que há 100 anos ninguém dava nada ali para aquela cidade. Há 100 anos estava tudo destruído, em ruínas. Só que Deus levanta Neemias para ir lá. Antes de Neemias ir, o interessante é que Neemias, ele clama, ele pede perdão por algo que ele não fez. Neemias, ele estava a comando de um rei, de outra pessoa. Para que Neemias ele ia clamar, sendo que Neemias ele não tinha nada a ver? Só que Neemias,
ele tinha a presença de Deus. Neemias, ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Ele poderia estar em outro ambiente, só que Deus estava com ele. Deus estava dentro de Neemias. Assim como Deus, ele também quer estar dentro de você nessa noite. Assim como Deus, ele quer estar dentro da sua casa. Deus, ele quer estar dentro dos seus filhos. Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus, ele quer restaurar aquilo que estava em ruínas na sua vida. Aquilo que você olha e fala, meu Deus, não dá mais. Só que estava 100 anos ali, 100 anos. E em 50 dias, Neemias, ele restaura aquilo. 50 dias, Neemias, ele passa a restaurar aquilo. Às vezes alguém pode estar te olhando pensando, não tem como. Ou você vem para a casa de Deus hoje, alguém fica, vamos ver até quando. Vamos ver até quando. Isso daí já daqui a pouco sai. E falaram isso de Neemias. Estava 100 anos ali em ruínas, algo, aquela cidade destruída ali em pecado. Só que Neemias, ele clama em posição de separado, em posição de povo de Deus. Entenda, nessa noite você tem que se compadecer. Você tem que ter graça em você. Sentir a mesma graça do seu próximo. Você tem que olhar para o seu próximo e sentir misericórdia dele. Tem que olhar para ele ou para ela e ter perdão. Sentir perdão em você. Por mais que você não queira. Agora, se você ir contra essa vontade, seu coração ainda não está tão aberto para Deus. Tem que abrir o seu coração. Abra o teu coração para Deus. Quebranta o seu eu, o seu ego. Quebranta o seu orgulho na presença de Deus. Para que a presença dele venha estar contigo. Para que a presença dele venha morar na sua alma, no seu espírito. E você venha também desfrutar do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, quando ele te chama como separado. Deus, ele te chama para algo grande. Às vezes a gente pensa que é algo pequeno que Deus chama nós. É algo pequeno, só que o pensamento do Senhor está muito mais além do que o Senhor. Deus, ele te chama para algo grande. A Bíblia relata lá em Jó, se eu não me engano, no capítulo 8, no verso 7, se eu não me falha na memória, que Deus, o nosso começo lá em Jó diz, ele é modesto. Só que a gente vai prosperar. Às vezes a gente começa, vamos supor, vou dar um exemplo. Aqui é um lugar que é humilde. Só que aqui tem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nos lugares assim, quando eu vou, é onde Deus mais fala. Aleluia. É onde está mais a presença de Deus. Glória a Deus. É em lugares humildes. Porque Deus, ele fala que o nosso começo, ele é modesto. Às vezes Deus te entrega algo na sua mão, é pequeno primeiro. Só que é um preparo de Deus. Aleluia, Jesus. Ele está lapidando. Ele está te amadurecendo. Para que ele venha te entregar algo grande na sua mão. E é isso que Deus, ele quer entregar na nossa mão. Algo grande, algo sobrenatural que está muito mais além. A todo tempo, Deus, ele nos convida a ir mais além. Aleluia, Deus. A todo tempo, Deus, ele nos convida a ir a um lugar que a gente nunca imaginou. A um pensamento que nunca imaginamos. Deus, ele coloca você na prova, você no estreito. Só que não significa que Deus, ele não vai restaurar a sua vida. Que Deus, ele pode restaurar você. Que Deus, ele pode te dar água para beber. É uma água que, meu Deus, eu creio que essa água nem aqui fica. Essa água não fica aqui, mas fica no reino de Deus. Só que Deus, ele nos enche. Ele nos enche. E quando Deus dá essa água para nós, a Bíblia relata que corre rios de água viva em nosso coração. Aleluia. E flui em todo o nosso corpo. Flui. A gente fica cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, ele quer te encher nessa noite. Aleluia. Enche. Quantos creem que Deus quer encher nessa noite? Glória a Deus. Quantos creem que Jesus, ele é o mesmo? Glória a Deus. Quantos creem que Jesus, ele pode mudar o quadro da sua vida? Aleluia. Que Jesus, ele pode quebrantar o teu coração? Glória a Deus. Quantos creem que o mesmo de ontem, de agora,
e o de eternamente está aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio, Jesus. Deus, Ele está aqui. A presença dele está aqui. Aleluia, Deus vivo. É impossível Deus Ele não mudar. É impossível Deus Ele prometeu algo em nossa vida e não cumprir. É impossível. Só que você tem que quebrantar o teu coração. Quebranta o teu coração. Não fica pensando do que vão dizer da sua vida. Não fica pensando que o fulano, o ciclano vai falar mal de mim. Ou vão pensar, não, eu era do mundo antes. Toda hora eu saía com as minhas amigas. Toda hora eu estava lá no bar, estava no forró. O que vão pensar de mim se eu carregar a Bíblia, eu carregar a presença de Deus na minha vida? O que vão pensar? Vão rir, vão debochar. Só que isso, falaram também de Neemias. Isso falaram também de um separado e escolhido de Deus. Isso a gente vai ouvir. Só que se a gente ouvir esse pensamento e entrar em nós, nos corrompe. Mata as nossas raízes. Mata aquilo que Deus plantou dentro de você. Mata. Você tem que perseverar até o final. Aleluia. Perseverar. Ter fé em Deus. A gente já vive um tempo que o amor esfriou. Só que não deixa nessa noite o seu amor esfriar. Aleluia. Com as almas, eu quero dizer. Com as almas. Com o nosso próximo. Porque quando Jesus pregar o Evangelho, a gente prega salvação. Prega a mudança, o arrependimento, a transformação. Não pode estar frio, com o coração ruim, sujo, para falar para alguém. Não pode estar assim. Porque senão não vai resolver a situação. Senão a situação da pessoa vai continuar da mesma maneira. Não vai mudar. Só que Deus Ele tem mudança. Amém. Deus Ele tem algo novo. Eu creio, Jesus, eu creio. Deus Ele tem um refrigério, a solução. Eu creio, Jesus. Ele tem a solução para a sua casa. Amém, Jesus. Ele tem a solução para a tua vida, para a tua família. Se a gente não confiar em Deus, não acreditar em Jesus, como que a gente vai ser salvo? Como que a gente vai tomar dessa água? Como que a gente vai ficar cheio da presença do Espírito Santo? Se a gente não crê em Deus. Ali muitos falavam, como que você pode ser Messias? Talvez você é só mais um profeta. E Jesus falava, vocês não creem em mim, mas vocês creem na lei de Moisés. Jesus ele foi mais crucificado pela lei de Moisés, mas ele também foi crucificado porque ele veio nos dar salvação. Se Jesus ele não tem aquele sacrifício ali com a sua vida, eu e você não estaria salvo hoje. Eu e você não estaria mais, como que eu posso te dizer? A gente ficaria triste, ficaria angustiado, ficaria ainda aflito no mundo. Porque no mundo causa aflição. Só que na presença de Deus,